livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Então fala assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então aqui fala sobre Ezequias, não é? Quem era Ezequias? Ezequias era um homem temente a Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele governou de acordo assim com os preceitos que Davi recomendara. Ele começou a reinar com 25 anos, ele reinou por 29 anos. Ele realizou assim profundas reformas religiosas em Judá, eliminando a idolatria e resgatando a adoração e o louvor ao Senhor. Mas assim, no auge da sua carreira, ele ficou doente de uma enfermidade grave e mortal. Então, irmãos, o que isso nos mostra, não é? Que servir a Deus não nos torna assim imunes contra o mal. Não significa que nós não vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar. Mas Deus, irmãos, nos dará o escape. E muitas vezes o escape de Deus é até mudando de ideia a respeito de uma sentença que veio da parte dele. Então, Ezequias aqui, ele recebeu uma palavra de sentença da parte de Deus, não é? Dizendo que ele morreria. Mas nós vamos ver aqui nesse texto que nem todas as coisas assim que Deus declara a respeito do futuro, elas são terminantemente irrevogáveis. Por quê? Porque Deus, ele mudou de ideia aqui. E nós vamos ver o que Ezequias ele fez para que Deus tomasse essa atitude, mudasse de ideia, mudasse a sentença, mudasse a sorte de Ezequias. Então, aqui em Isaías 38, 2, fala assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então, aqui nós vemos que Ezequias, ele se humilhou diante do Senhor. Ele clamou por misericórdia. E aqui, irmãos, ele lembrou, assim, o Senhor, de como era a vida dele, como foram os seus passos, não é? Como era a vida que ele tinha diante do Senhor. Vamos ver aqui em Isaías 43, 26. Fala assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresentando as tuas razões, para que te possa justificar. Então foi isso que Ezequias fez, não é? Ele procurou lembrar a Deus, apresentando as razões. Ele falou para Deus, né? Senhor, eu andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, e a palavra diz que Ezequias chorou muitíssimo. Então, irmãos, é interessante assim a gente ver a atitude desse homem, não é? Muito diferente assim de pessoas, ou mesmo de alguns cristãos, que diante das dificuldades, eles agem completamente ao contrário. Eles tomam assim atitudes até surpreendentes. Ao invés de confiarem em Deus, de confiarem assim em suas promessas, de buscá-lo cada vez mais, de apresentar suas razões a Deus, como diz a palavra, eles se entregam, desistindo de lutar. Eles passam a dar crédito assim, mais a palavras negativas de derrota. Eles deixam de crer assim numa mudança sobrenatural da situação que estão vivendo. E perdem, assim, as esperanças relacionadas ao sacrifício de Jesus
na cruz do Calvário, onde ele levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. E acabam por se entregar assim ao problema, achando que é o fim. Mas, irmãos, milagres acontecem. E acontecem por quê? Porque a palavra impossível não consta no dicionário de Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer diante das situações difíceis? Fazer como Ezequias fez, não é? Ele se humilhou, ele apresentou suas razões a Deus, ele creu que a oração dele tinha poder para mudar a sentença dele, e principalmente, irmãos, orar, como ele fez. Então, diante das situações difíceis, nós precisamos orar, orar e orar. Aqui no Salmo 103:13, vamos ver o que fala. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Está vendo? Então, Ezequias, ele orou. E o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus compassivo, não é? E fala que seu coração, ele é sensível. E se ele, como diz aqui a palavra, né? O Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, por isso, o rei Ezequias, ele conseguiu mudar assim a sua própria história, convencendo Deus a fazer outra coisa, convencendo Deus a mudar a sua sentença. O Senhor foi com ele, por causa da oração dele e também da vida de obediência e sinceridade que ele tinha para com Deus. E por isso que Deus mudou de ideia. Então, fale para o seu irmão, Deus mudou de ideia. Então, para você vencer um desafio, em primeiro lugar, o que é que você precisa fazer? É crer que a oração, ela pode mudar as situações. Então, Ezequias aqui, ele acreditava no poder da oração. A palavra diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele havia acabado de receber a notícia, né, uma notícia desagradável, bastante séria, mas ele teve essa atitude de orar ao Senhor. Ao invés, né, de se desanimar, de se entristecer, de se abater, até de se revoltar contra Deus, ele não fez isso, ele orou. E ao virar assim o rosto para a parede e orar, Ezequias, ele estava assim, deixando bem claro que ele não esperava assim nada de homens, mas que ele esperava do Senhor. Por quê? Porque ele confiava no poder da oração. Ele acreditava que a oração poderia mudar aquela situação. Então, quando ele fala aqui, né, virar-se para a parede, significa isso, irmãos. Deixar de buscar assim nos homens. Para quê? Para confiar plenamente em Deus e nas suas promessas. E às vezes na nossa vida, irmãos, é isso que nos falta fazer para nós conseguirmos assim conquistarmos milagres. Muitas vezes nós estamos passando assim por um desafio sério na vida, ou mesmo estamos atravessando um problema até às vezes difícil, temos assim uma situação até desesperadora em casa. Mas nós, irmãos, nós não oramos, nós não buscamos a Deus em oração. E é justamente, irmãos, a oração que proporciona mudanças. É ela que é um instrumento poderoso. Ela é o elo de ligação entre nós e o nosso Deus. E por isso, irmãos, que sempre onde há oração, sempre haverá a manifestação do poder de Deus. Então, Ezequias, ele recebeu a notícia, né, de estar com uma doença mortal. E a notícia, ela veio assim da parte de Deus, como nós vimos, né? Mas ele creu que com uma oração ele poderia mudar aquela situação. E ele ousou acreditar que com sua oração ele poderia convencer o Senhor a mudar
de ideia a respeito daquela sentença. Então, nós também, irmãos, nós precisamos crer que a oração, ela não tem limites. A palavra diz, né, que a oração feita por um justo. O que é um justo? O justo é uma pessoa que é temente, que ela é obediente a Deus. Então, a palavra diz que essa oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a oração feita por um justo, ela tem muito poder, inclusive de fazer Deus mudar de ideia. Uma outra coisa, para nós vencermos um desafio, é nós termos, assim, uma vida sincera diante de Deus. Porque aqui, no versículo 3, ele fala assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, quando ele disse para o Senhor, nessa primeira parte aqui do versículo, esse foi o primeiro argumento assim que ele lançou mão em sua oração. Não é? Ele falou para Deus: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Ezequias, então, ele estava dizendo assim para Deus, né? Olha, Senhor, eu sempre lhe fui fiel. O Senhor se lembra? Deus, irmãos, ele não tem prazer assim em ouvir a oração de alguém que é fingido, que é falso, que ama a Deus assim só de fachada, não é? Que serve a Deus só assim na aparência, que obedece a Deus assim pela metade, que obedece só no que lhe é conveniente. Deus, então, ele não tem prazer em ouvir essa oração. E quando Ezequias orou dizendo: Senhor, eu sempre lhe fui fiel, Deus, irmãos, ele não pôde ignorar isso. Por quê? Porque isso era verdadeiro, isso era uma verdade. Então, se você quer alcançar a graça de Deus para vencer assim os maiores desafios, você precisa andar em sinceridade, você precisa ter uma vida sincera diante de Deus. Uma outra coisa para nós vencermos um desafio é ter uma vida de obediência ao Senhor. Então, como fala aqui, né? Fiz o que era reto aos teus olhos. Então, esse foi o segundo argumento que Ezequias usou para falar com Deus em oração. Então ele falou: Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor aprova, não é? Eu sempre fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu te obedecia, eu andava na sua orientação. Eu sei, Senhor, que o Senhor está atento a tudo isso, não é? E uma outra coisa, para nós vencermos um desafio, é buscar a Deus, irmãos, com intensidade, né? Se expor assim diante dele, como Ezequias fez aqui no final do versículo 3. E chorou Ezequias muitíssimo. Está vendo? Embora Ezequias fosse um rei, ele não segurou suas lágrimas e nem deixou de se humilhar. Há pessoas assim, irmãos, que choram porque estão sofrendo, mas só isso, só chorar, não é suficiente assim para atrair a bênção, não é suficiente para atrair a atenção de Deus. Há também pessoas assim que se aproximam de Deus como se fossem reis. Né? Elas se acham assim, cheias de direitos, cheias de vontade, acreditando assim que elas são o centro do universo e que tudo e que todos lhe devem assim obrigações. Assim também, irmãos, não alcançarão as bênçãos de Deus. Nós não podemos assim, irmãos, ordenar a Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida, né? E nem direcioná-lo. O que nós precisamos é fazer como Ezequias fez, né? Orar com humildade e com sinceridade. Por quê? Porque Deus busca pessoas assim, com o coração contrito e quebrantado. Então vamos ver lá o que fala no Salmo 34, versículo 18. Fala assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Está vendo, irmãos? Então, os contritos de espírito são as pessoas humildes. Então, essas duas qualidades é que nós precisamos ter: um coração quebrantado e humildade de espírito, não é? Porque quando nós temos, assim, um coração quebrantado, é um coração dócil, é um coração fácil de ser manipulado por Deus. E vamos ver o que aconteceu, então, depois com Ezequias. Isaías 38, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Está vendo? Então, Deus, ele mandou o profeta Isaías, não é, dizer para Ezequias que ele havia ouvido a oração de Ezequias e que ele tinha visto as lágrimas dele, não é? Então, isso, irmão, comoveu a Deus. E Deus o curou, né? Como diz a palavra, ele acrescentou 15 anos na sua vida. E aqui no versículo 6 fala: E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que as sombras dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus. Assim, recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Então, aqui, depois, né, de Ezequias ser curado, ele teve, assim, o privilégio de clamar em favor de Jerusalém e de livrar a cidade, o povo, das mãos do rei da Assíria. Esse rei, ele tenta invadir Jerusalém e ele insulta a Deus através de uma carta dizendo, né, que como as outras nações caíram, Jerusalém cairia também diante dele. Mas lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, fala também que Ezequias ele clamou a Deus e o Senhor os livrou. Então, irmãos, né, como eu disse, né, Deus disse para Isaías: volta lá e diz a ele que eu mudei de ideia, por causa da sua oração e das suas lágrimas. E Ezequias, então, ele teve esse privilégio, né, de continuar servindo esse Deus de milagres por mais tempo. Então, irmãos, assim, esse texto nos mostra, assim, o quê? Não é? Que Deus, ele fará o que o homem quer, desde que o homem também faça o que Deus quer que ele faça, que ele ande em sinceridade e que ele ande em obediência a ele. É como se Deus dissesse assim para Ezequias, não é? Você me convenceu, então, por isso, eu vou deixá-lo viver por mais 15 anos. E depois que o rei Ezequias ele sarou, ele escreveu, né, um lindo hino de louvor ao Senhor, que está aqui no 38, no versículo 9 até o 20. Mas tem 2 versículos aqui, irmãos, que vale a pena a gente ver, que é o versículo 18 e o versículo 19. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço, não é? Então, eu tenho certeza, irmãos, que ele escreveu esse hino, né, em agradecimento a Deus. Então, o que é que o Espírito Santo, ele nos ensina, assim, através desse texto? Que, se você quer mudar uma situação, você pode mudá-la através da oração. A oração de um justo pode mudar qualquer situação. Então, seja sincero,
Por quê? Porque a sinceridade diante de Deus é um grande argumento. Não é? Seja também obediente, porque a vida de obediência também é um grande argumento. Busque a Deus com intensidade, não é? Se exponha a Ele, abra o seu coração, fale a Ele assim, tudo o que está se passando com você, tudo o que você está precisando, mas faça isso em oração com humildade, com sinceridade, e Deus te ouvirá. Então, mesmo assim que hoje, né, você tenha recebido uma sentença de morte, você pode, através da oração, através da obediência, através da sinceridade, através do clamor intenso, mudar a ideia de Deus. A oração de um justo, como a palavra diz, pode muito em seus efeitos. Então, não é a oração, irmãos, que pode muito em seus efeitos, mas é a oração de um justo que pode mudar tudo, inclusive fazer o Senhor mudar de ideia, mudar uma sentença também a seu respeito. Creia nisso. Amém?